A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Pela primeira vez aqui, né? Alegre pelo Senhor estar realizando um sonho que eu creio que nasceu no coração de Deus, né? Da gente estar aqui fazendo vídeo, falando da palavra de Deus, né? E hoje, para a glória de Deus, esse é o primeiro vídeo, né? Então eu quero saudar aqui os irmãos que já nos acompanham, né? Já há algum tempo, no grupo Monte do Senhor, né? Onde, para a glória de Deus, esse mês, né? Faz 3 anos, né? Que nós estamos ali falando da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, né? E era diariamente, né? De segunda a sexta e nas madrugadas, 3 da manhã, nas madrugadas de domingo, a gente sempre se reúne para poder falar da palavra, aprender mais um pouco com o Espírito Santo. E agora foi alternado esses dias, né? Agora é dia de segunda, quartas e sexta, e as madrugadas continuam, né? Para a glória de Deus. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra que ela está em Ezequiel 3. Antes de iniciar, eu perguntei aqui ao Espírito Santo que era que eu iria ler, né? E ele me deu aqui Ezequiel 3. E eu quero deixar alguns versículos aqui de Ezequiel 3, a partir do 3, que diz assim, Ezequiel 3, a partir do versículo 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era muito doce, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dizei-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu os tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fonte. Aqui está uma palavra tremenda da parte de Deus, né? Uma revelação que o próprio Espírito Santo deu para Ezequiel, né? Palavra de Deus através do profeta Ezequiel, aonde o Senhor fala do nosso id, né? Onde ele fala do nosso id, onde ele fala que ele nos envia para o meio dos nossos. Só que os nossos não nos quererão dar ouvido, mas independente de que queiram dar ouvido ou não, nós temos que falar a verdade, temos que falar a palavra de Deus, que é a verdade. Nós temos que dizer que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo é amor, que Deus é amor, que servir a Cristo, ser cristão é imitar a Cristo, é fazer o que Cristo fez. É repetir hoje com meus atos aquilo que Cristo faria. Então, aqui a palavra de Deus, ela falou nesse tempo aqui ao profeta Ezequiel. E hoje essa palavra, ela serve para nós, né? Nós temos que fazer o id de Cristo. E mais à frente, no capítulo 3, se você continuar lendo, ele vai falar que quando o Pai nos enviar a alguém, e a gente falar a esse alguém, e esse alguém não se arrepender de seus maus caminhos, né? E morrer fazendo o que é errado, o Senhor não requererá nem da minha mão e nem da sua, porque nós falamos aquilo que o Senhor nos mandou. Mas
caso nós não vá fazer o que o Senhor nos manda, que é ir de falar da minha palavra, pregar o meu evangelho a toda criatura, se essa pessoa, se eu e você não formos falar aquilo que o Senhor nos manda, e essa pessoa morrer no erro, no engano, aí sim o Senhor requererá da minha mão e da sua um sangue que foi inocente, porque ele ou ela partiu errando sem que eu e você fizesse a nossa parte. Às vezes eu ouço muita gente dizer, eu não sei qual é o meu chamado. Muita gente chega para mim e diz, Eliana, eu não sei qual é o meu chamado. Irmãos, não existe chamado maior do que o ir de pregar o evangelho. E às vezes as pessoas pensam, quando a gente fala assim, ir de pregar o evangelho, pensa logo em um microfone, em um púlpito, em uma igreja, uma construção física. Só que o mundo é a nossa igreja, o mundo é aonde é o nosso terreno, aonde a gente tem que falar. A fila de um banco pode se tornar o púlpito, a fila de um supermercado pode ser um púlpito, você andando pela rua pode ser um púlpito. As pessoas para quem eu e você temos que falar, elas estão acessíveis a nós, independente de púlpito, de microfone, sabe? As pessoas, as pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus, a quem o Senhor nos manda ir até elas estão constantemente diante de nós, porque o próprio Deus coloca essas pessoas na nossa frente. Então nós não podemos deixar de fazer o nosso ir, de falar de Jesus, falar aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, testemunhar da pessoa maravilhosa que é Jesus, da pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, daquilo que Deus fez por nós. A gente não pode dar desculpas, né, para Deus quando a gente sabe que a gente tem culpa por não estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então devemos levar a palavra, esse é o nosso maior chamado. E não podemos fingir que não sabemos, né? Não podemos ficar imaginando qual é o meu chamado. Se você tem um chamado para o louvor, ok, louve, mas leve a palavra. Você tem um chamado para cura, ok, cure, mas leve a palavra, né? Aquilo que você faz para o Senhor é dar um prato de comida a quem tem fome, leve o prato de comida para quem tem fome, mas leve também a palavra que sacia, né? Que sacia, né? Toda a fome. Então leve o Senhor para as pessoas, porque o nosso mundo ele está sedento de pessoas que de fato vivam a palavra. E também não adianta só levar a palavra quando a pessoa está com o estômago vazio, irmãos. Se a gente sabe que uma pessoa ela está com fome, a gente tem que ir com o alimento físico e também a palavra. Se é de um abraço que ela precisa, ok, dê um abraço, mas fale de Jesus. Aquilo que a gente fizer para Deus tem que ser acompanhado da palavra de Deus. Não existe um trabalho para Deus sem a palavra dele. Não existe eu fazer algo para ele sem a palavra dele, porque a palavra dele é bússola, é quem vai me direcionar para o local correto em que eu devo estar, é a palavra que vai me dizer o que aquela pessoa está precisando. Ai, sério? Pô, as pessoas me perguntam, sério? Sim, quando a gente abre a palavra ela é tão viva, irmãos, que na hora que a gente abre a palavra, o Senhor vai falar com aquela pessoa exatamente aquilo que ela está precisando ouvir. Exatamente aquilo que ela está precisando ouvir. É na área familiar, a palavra vai estar dentro da área familiar. É na área do trabalho, o Senhor vai ter uma palavra exatamente para isso, irmão, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela não volta vazia, quer dizer, ela tem destino certo, né? Porque o Pai, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele fala por nós por várias formas. E uma delas
principalmente é a palavra de Deus. Porque se uma fala de Deus não tiver condizente com o que diz na palavra, ela não é a palavra de Deus, irmãos. Amém? E outra coisa que eu quero falar, tão importante quanto fazer isso que está aqui em Ezequiel 3, né? Independente que creiam ou não, mas não vão crer em mim. Independente que creiam ou não, independente que queiram ouvir ou não. E interessante, irmãos, que assim, a palavra aqui em Ezequiel, se você puder, um outro momento, leia totalmente o capítulo 3 de Ezequiel, onde ele fala que, primeiramente, eles não quiseram dar ouvido para Deus. E interessante que essa palavra, ela não está falando de quem está no mundo matando, roubando, se prostituindo. Ela está dirigida para a casa de Israel, para os de dentro de casa. O que significa isso? Para os da fé. Tem muita gente que já confessou o Senhor, que anda com sua Bíblia na mão de segunda a segunda, caminhando para a casa do Senhor, mas ainda não teve o encontro verdadeiro com o Pai. Aleluia. Tem muita gente que anda, irmãos, há 10, 20, 15 anos, como a gente tem no nosso grupo, no WhatsApp, que as pessoas confessam, irmã, 30 anos que eu tenho caminhando para a igreja, servindo ao Senhor, e eu nunca tinha pedido perdão. Nós temos exemplo aqui que eu não vou expor a irmã, mas ela deu esse testemunho para todos ouvirem lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é o 719-8770-4862. Onde a irmã deu o testemunho dizendo 30 anos ela caminhando para a casa do Senhor e ela nunca tinha pedido perdão a ninguém, irmãos. E depois de estar conosco em acho que 1 ano, 2 anos, acho que uns 2 anos, mais ou menos 1 ano e pouco, nessa faixa, ela ouviu Deus falar com ela que ela precisava pedir perdão aos irmãos dela na igreja, né? Interessante. Isso, né? O que o Senhor faz, né? Com aquele que de fato busca Ele, porque Ele diz que quanto mais eu busco a Ele, mais Ele se achega a mim. Quanto mais você busca Ele, mais Ele se achega a você. Essa é a promessa que Ele nos fez. E como eu ia dizendo, tão importante quanto fazer isso que está aqui em Ezequiel 3, aqui ó, Ezequiel 3, o que está escrito aqui em Ezequiel 3, tão importante quanto fazer o que está aqui, fazer o que Deus quer, é fazer da forma que Ele quer, como Ele quer. Tem muita gente dizendo que está cansado de fazer a obra. Irmão, a obra de Deus, ela não cansa, ela é prazerosa, porque a gente está obedecendo ao nosso mestre, ao nosso pai, ao nosso amigo, aquele que se importa comigo e com você, antes mesmo de eu e você acordar. Então não tem como se cansar da obra de Deus, a não ser que eu esteja fazendo a obra dele sem ele. Mas quando eu estou fazendo a obra dele com ele, na direção dele, com certeza não há cansaço, há prazer. Essa matéria aqui, ela pode se sentir exausta, né? Mas se cansar da obra, exausta de viajar, exausta de ficar em pé, mas cansar da obra, cansar de estender a mão para o próximo, cansar de falar do que Deus pode fazer, de transformar a vida de uma pessoa de maneira nenhuma, irmãos. Então, ali no nosso grupo, nós temos várias pessoas com muitos testemunhos de mudança de vida para a glória de Deus nesses 3 anos, sabe? São 3 anos onde o próprio Deus colocou no meu coração de estar auxiliando, foi assim que começou, estar auxiliando uma irmã que precisava aprender da palavra e não tinha quem a ensinasse, né? E daí surgiu, foi vindo a segunda pessoa, a terceira, e foi indo, e hoje, para a glória de Deus, nós somos uma família, uma família grande, uma família que está amadurecendo, né? Está amadurecendo, estamos aí com 3 anos já de caminhada para a glória de Deus, e tem muitos testemunhos de pessoas que estão crescendo, não por fora, não de aparência, mas físico, aqui dentro, aqui no físico,
sabe? Por dentro, no físico, no corpo, na alma e no espírito, estão mudando o seu caráter através da palavra, estão se deixando ser lapidado através do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo pode fazer. E essa pessoa que está falando nesse momento com você é uma pessoa que já foi tratada por Deus. É duro, irmão, é duro, é difícil, mas eu pela misericórdia de Deus, eu tive um encontro verdadeiro com o Espírito Santo e o Senhor me libertou. Meu Senhor me libertou do roubo, o Senhor me libertou da prostituição, o Senhor me libertou da mentira, eu era uma pessoa mentirosa. O Senhor me libertou de muitas coisas, irmão, de muitas coisas que esses dedos aqui ainda seriam pouco para poder dizer do tanto de coisa que Deus me libertou. E uma das coisas maravilhosas que Ele me deu foi a intimidade com Ele, ser íntima do Pai. Procure ser íntimo de Deus. Sempre assista aqui os nossos vídeos para poder vocês aprenderem como ser íntimo de Deus. E não estar ouvindo outros, esperando que Deus fale com o outro para falar com você. Deus quer falar com você diretamente, Ele é Pai. Todo pai quer ter intimidade com o filho e é isso que Ele quer. E aqui eu vou te dar um pouquinho do que é ouvir Deus. Sabe aquele momento em que você diz assim, você quer ir para um lugar e você fica naquele pesar, vai, mas não vai, vai, mas não vai. E você decide ir e você vai e quando chega lá acontece uma coisa ruim, você diz, bem que meu coração me disse. Ou então outros dizem, bem que minha cabeça falou que não era para eu vir, eu podia ter ouvido minha cabeça, podia ter ouvido meu coração. Aí é a voz de Deus, já é a voz de Deus que você está ouvindo, mas não está dando crédito, porque coração não fala, cabeça, neurônio não fala, mas Deus, o seu pai, o seu amigo, seu companheiro, ele fala para te alertar, para te direcionar, para não ver você sofrer, passar por situações desnecessárias. Ouça Deus, continue aqui com a gente para poder você ouvir, aprender a ouvir o Senhor falar e principalmente para aprender a palavra de Deus. É grátis, irmãos, vamos aproveitar, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer isso aqui enquanto é tempo, enquanto há tempo, porque virá um tempo onde a gente não terá essa regalia. Então vamos aproveitar, Cristo está voltando, pense nisso, tá bom? A paz do Senhor, fiquem com Deus, até a próxima.